Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo sobre a história da capoeira. E hoje nós vamos falar sobre a participação e a influência da capoeira na política imperial. Bom, em outros vídeos eu já tracei um paralelo entre a capoeira carioca do final do século XIX e o tráfico de drogas e a milícia no Rio de Janeiro atualmente. E de fato há muitas semelhanças. São grupos que dominam um território, que lutam entre si e que disputam uma territorialidade, são locais de ausência da força do Estado, de formação de um poder paralelo. São grupos que entram em confronto com a polícia, que entram em confronto entre si e que possuem identidades e símbolos próprios. Além disso, esses grupos, as maltas, assim como as milícias atualmente, estão ligadas à política e também à polícia. Então, por exemplo, havia o Corpo de Secretas, que era um corpo da polícia do Rio de Janeiro, arregimentado dentro das prisões e dos calabouços, formado por capoeiras que eram mandados para a rua para serem informantes da polícia e fazerem o trabalho sujo da polícia. Então, isso é um vínculo que existia entre capoeiras e a polícia. Além disso, havia diversas formas de atuação desses capoeiras na política. Bom, primeiro a gente tem que entender que já havia uma tradição de brutalidade e de violência na política brasileira carioca daquele período. Então já havia uma prática de coerção de eleitores, do uso da violência. E a capoeira, ela chega para somar, para agregar nesse modo de fazer política com violência e coagindo os eleitores. Também a gente tem que entender que a prática da capangagem era muito comum, independente de capoeira ou não, era comum e é antiga, Então, e não é exclusiva do Rio de Janeiro. Então, era comum ver senhores com capangas protegendo esses senhores e utilizando esses capangas nas eleições. Inclusive, esse é um dos motivos que era interessante para um senhor ter um escravo capoeira, porque esse escravo poderia protegê-lo, e atuar como capanga, e depois começou a ser usado nas eleições para coagir eleitores. Agora, essa prática é muito antiga, inclusive o José Bonifácio, patriarca da independência, ele tinha um capanga, capoeira, chefe de malta do Rio de Janeiro, em princípios do século XIX, que era conhecido como corta-orelha. Então, essa prática de capangagem política, utilizando capoeiras, é algo muito antigo e muito comum naquele período. Mas é a partir da Guerra do Paraguai, e se você não viu meu vídeo sobre a Guerra do Paraguai e a capoeira, dá uma olhada aqui para você se situar melhor. É a partir da Guerra do Paraguai que essa participação da capoeira na política toma outra dimensão, outra magnitude, com as maltas de capoeira se envolvendo diretamente com os partidos da época. E aqui nós estamos falando sobre o Partido Conservador e o Partido Liberal, que se alternam no poder. Depois vai surgir o Partido Republicano como uma fração do Partido Liberal. Mas esses partidos se alternam no poder sobre o comando, sobre a égide do poder moderador exercido pelo imperador. Então, obviamente que a política imperial era excludente, era censitária, Não havia a menor possibilidade de populares participarem da política. Mas a partir da Guerra do Paraguai, começa a haver brechas, começa a ter uma importância, uma força política maior, principalmente os livres e libertos que foram lutar na guerra. Então isso dá uma outra magnitude para a política, uma turbulência na política da corte, e essas camadas populares começam a se envolver com pautas políticas e encontrar formas de pressionar a elite política da época. E a capoeira carioca vive seu momento de ascensão, seu momento máximo nesse período pós-guerra, a partir de 1870, quando acaba a Guerra do Paraguai
até a proclamação da República em 89. Então esses capoeiras eles voltam com status de heróis, muitas vezes condecorados, e eles se tornam muito mais difícil prender eles, porque agora eles são protegidos do exército, eles têm status que não tinham antes, não são simples vagabundos como eram considerados pela sociedade. Agora não, eles são soldados, né? Heróis. Então, esse período, os capoeiras gozam de muito mais impunidade, apesar das perseguições, e começam a perceber a sua força política na sociedade. Então é importante entender que a capoeira não foi apenas uma arma utilizada, manipulada, cooptada pelos partidos políticos da época para os seus interesses. Não, a capoeira ela foi agente, né? Os capoeiras foram agentes dos seus próprios interesses. Havia uma relação mútua ali de interesses entre capoeiras, maltas e os partidos. E esses capoeiras se aliavam aos partidos e aos políticos não apenas por dinheiro ou por proteção, mas também por interesse político. Era uma forma de participação na política imperial. Então, embora a aliança dos capoeiras tenha se dado com ambos os partidos, com o Partido Conservador e com o Partido Liberal, a aliança com o Partido Conservador foi muito mais forte e muito mais duradoura. Isso por uma série de motivos. Então, o Partido Conservador estava no poder no término da Guerra do Paraguai. Houve uma mudança do gabinete e o Partido Conservador assumiu o poder. Então, eles que participaram desse momento de recepção dos soldados, de condecoração, então, de certa forma, eles representavam uma continuidade, enquanto o Partido Liberal representava uma ruptura. Depois havia uma identificação de certa parcela da população negra com o imperador, com o império, e o Partido Conservador era mais centralizador, enquanto o Partido Liberal procurava dar mais poder para as províncias. E por fim, o Partido Conservador soube entender melhor a situação política do pós-guerra e cooptar essas pautas populares a seu favor. Então, por exemplo, em 1950 acabou o tráfico transatlântico de escravos e aí era uma questão de tempo até a abolição, certo? Porque não tinha aporte de novos cativos, uma hora ia acabar a mão de obra escrava no Brasil. A questão era quando e como seria feita, né, essa transição. E o Partido Conservador ele começou a encampar as pautas abolicionistas. Então, por exemplo, a pauta do ventre livre foi o Partido Conservador que encabeçou e que era uma pauta que obviamente agradava essa parcela da população negra, de escravos. E o Partido Liberal não. Embora ele tivesse setores abolicionistas, ele não soube fazer essa leitura da situação e acabou se colocando muito mais querendo denunciar o vandalismo desses libertos e livres na cidade do que apoiar as suas pautas. Então isso levou uma aliança muito forte entre o Partido Conservador e os capoeiras e ao mesmo tempo se gerou uma grande rivalidade, uma guerra muito grande entre os capoeiras e o Partido Republicano. Obviamente os capoeiras se identificavam com o imperador, então tinham com os republicanos como os grandes inimigos. Isso foi uma disputa que durou até o fim do Império, então os capoeiras invadiam comícios republicanos, destruíam palanques, atacavam líderes republicanos e sempre estiveram muito próximos aos conservadores. O maior exemplo dessa aliança foi a malta Flor da Gente, que tinha como patrono o Duque de Estrada Teixeira. Eu já falei sobre ele no vídeo sobre a capoeira na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, dá uma olhada também. E o fato é que esse Duque de Estrada, foi estudar Direito no Largo São Francisco e lá teve contato com capoeira. Então quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele já era um capoeira ele mesmo. E se tornou um político importante e acabou se aproximando da malta da Glória, né, de capoeiras e virou um certo patrono. Ele não era o chefe da malta, simplesmente. Né, ele fazia uma aliança com o chefe da malta e com aqueles capoeiras. Inclusive,
a história é bem interessante do porquê que a Malta ficou conhecida como Flor da Gente, né? Então o Duque de Estrada um dia ele mandou um bilhete para um político aliado dele, prometendo que enviaria sua gente para ajudá-lo, esse político, em outra freguesia. E esse bilhete acabou parando no Congresso, e os outros políticos foram cobrar, né, o Duque de Estrada, falando: você está mandando capangas, está mandando a sua gente para outras freguesias, para coibir, para eleições e tal. E aí o Duque de Estrada fala: não estou mandando a minha gente, estou mandando a flor da minha gente. Então essa malta ficou conhecida como Flor da Gente. Essa malta, Flor da Gente, é o exemplo mais claro da participação dos capoeiras na política imperial. Eles iam, a mando do Duque de Estrada, nas eleições, invadiam comícios, fraudavam eleições, perseguiam liberais, agiram sistematicamente a favor do Partido Conservador. E, de certa forma, nós podemos dizer que a capoeira influenciou drasticamente na política imperial, já que o Partido Conservador se manteve, talvez, mais de 10 anos no poder, muito por causa da atuação desses capoeiras. Esse fenômeno da capoeira na política imperial representa o auge da capoeiragem e, ao mesmo tempo, a decadência do império, a corrupção da política imperial. E por isso que a capoeira vai ser tão combatida no final do Império, no começo da República. Ao mesmo tempo, esse movimento, esse fenômeno vai dar origem a um outro grupo muito interessante, chamado de Guarda Negra. A Guarda Negra era também um grupo de capoeiristas que agiam politicamente. Eram capoeiras que agiam politicamente defendendo a monarquia contra os republicanos. Mas isso será um tema do nosso próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, curte, compartilha e até a próxima.